Olá, quinto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é 26 de novembro e nós vamos iniciar nossa aula de geografia, tá bom? Nós já tivemos aula de português e agora nós teremos aula de geografia. Eu vou pedir que vocês abram o livro de vocês na página 158 para que a gente faça a leitura desse capítulo juntinhos, tá bom? Olha só, prestem bastante atenção, tá? Página 158, a chegada dos europeus e dos asiáticos. Na página 159 e depois a página 160. Para início de conversa. Atualmente, você conta com modernos meios de comunicação para obter informações sobre todos os países do mundo e até mesmo fazer contato com outras pessoas onde quer que elas estejam. Para isso, é preciso dispor de recursos para ter acessos a equipamentos de comunicação necessários, como televisão, computador, internet e telefone. Você também conta com modernos meios de transportes. De avião, por exemplo, é possível percorrer grandes distâncias em algumas horas, atravessando oceanos e continentes. A realidade era muito diferente anos atrás, quando os imigrantes europeus e asiáticos decidiram mudar-se para o Brasil, no final dos anos 1800 e no início dos anos 1900. Tinham poucas informações sobre o nosso país, o tipo de vida e as condições naturais que se encontrariam aqui. Além disso, eles não estavam viajando de férias, foram obrigados a abandonar seus países, onde as condições de vida eram inadequadas, em razão da falta de trabalho nas cidades e de acesso à terra no campo ou ainda por perseguições e violências decorrentes de aflitos armados e guerras. Então, quinto ano, nesse texto que nós lemos, nós paramos para refletir o seguinte: hoje em dia a gente consegue se comunicar com pessoas de todos os estados e todos os países. A gente consegue através de ligações, a gente consegue através do WhatsApp, do Facebook, a gente consegue saber o que está acontecendo lá na China só da gente ligar a televisão, não é verdade? Então, hoje em dia nós temos vários recursos tecnológicos, tanto para a gente poder se comunicar e saber o que está acontecendo em estados e países vizinhos, como também meios de transportes que facilitam a nossa ida e vinda, tá? Mas será que antigamente, lá nos anos 1800, será que era assim? Pois é, nesse tempo não era assim, as pessoas vinham para cá sem saber o que esperar, não conheciam o Brasil, não sabiam o que tinha aqui. Muitas pessoas vinham obrigadas, como nós lemos no texto, por conta da falta de trabalho onde elas moravam, ou porque lá estava muito violento, ou porque elas estavam sofrendo perseguições. Até hoje em dia nós vemos um pouco do reflexo disso. Há alguns anos nós estávamos recebendo muitos imigrantes vindos da Venezuela. Como nós conversamos, a Venezuela é um país que sempre está tendo conflitos, seja político, seja social, seja econômico, não é verdade? Nós já conversamos sobre isso. E nós, brasileiros, recebemos bastante imigrantes, por exemplo, da Venezuela aqui no nosso país, até atualmente, tá? Porém, atualmente, como nós falamos, nós temos vários recursos tecnológicos que facilitam aos venezuelanos chegar até o Brasil, o que era bastante diferente na época da chegada dos europeus e dos asiáticos. Vamos agora para a página 163, tá? Onde nós vamos ler sobre a chegada dos imigrantes. No século XIX, o modo de produção fundamentado na mão de obra escrava começou a entrar em declínio no Brasil. Surgiu, então, uma preocupação entre os fazendeiros. Quem trabalharia nos engenhos e nas diversas plantações a partir de então? Para resolver esse problema, no final do século XIX, o governo brasileiro lançou campanhas de incentivo à imigração, firmando acordos políticos com alguns países europeus, principalmente Alemanha e Itália. Porque, após a abolição da escravatura, a mão de obra dos ex-escravos não foi, em geral, aproveitada. Afinal, os ex-escravos, teoricamente, poderiam ser contratados como trabalhadores assalariados, pois teriam liberdade formal e havia sido conquistada oficialmente em 1888. A questão é que conquistaram a liberdade,
mas não receberam nenhum tipo de indenização, nem apoio do governo ou dos fazendeiros para construírem as suas novas vidas. As opções eram ir para comunidades quilombas e tentar viver de maneira comunitária, protegendo-se coletivamente, ou se sujeitar a trabalhos assalariados mal pagos e em condições muito semelhantes àquelas que tinham quando escravos. Na época, também havia uma postura racista de parte dos governos e da elite nacional, que, diante da grande quantidade de negros, indígenas e mestiços, queriam incentivar a vida dos europeus para branquear a nossa população. A imigração do Brasil caracteriza-se pela vinda dos europeus e asiáticos para o nosso país após o fim da escravidão africana. Então, quinto ano, nesse texto que nós lemos, fala sobre a imigração, né, os imigrantes vindo até o Brasil. Como nós vimos, mesmo após o fim da escravidão, ainda foi muito difícil para os ex-escravos. Por quê? Porque mesmo que eles tivessem conquistado a liberdade de não ser mais escravos, eles não eram apoiados por ninguém. Então, os fazendeiros não queriam contratar eles para receber um salário. Os fazendeiros achavam injusto, já que antes eles trabalhavam da mesma forma e não recebiam nada. Então, foi muito difícil para os ex-escravos. Eles tinham duas opções: ou eles se juntavam e tentavam um proteger o outro, ou ele se sujeitava a trabalhar para os fazendeiros recebendo muito pouco, certo? Então, ainda foi muito ruim para os ex-escravos. E algo que marca também a chegada dos imigrantes no Brasil é exatamente esse pensamento racista que acontecia antigamente, que já que o Brasil era composto a maior porcentagem de negros e índios, eles queriam trazer brancos para tentar embranquecer a nossa população, porque seria uma população cheia de negros e índios, tá? Já era uma população assim. Um pensamento bastante racista e que nós devemos exterminar do nosso dia a dia, tá? Imigrações de trabalhadores livres. Migrações são deslocamentos de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos de uma área para outra. Elas podem acontecer quando dentro do mesmo país, caracterizando as migrações internas. Quando feitas de um país para o outro, são externas ou internacionais. Então, repetindo, migrações são deslocamentos de um indivíduo ou do grupo de indivíduos de uma área para outra. Pode acontecer no mesmo país, é chamada de migração interna, e quando acontece de um país para outro, é chamada de migração externa ou de migração internacional, tá bom? Há duas designações para se referir aos migrantes: emigrante e imigrante. Diz que emigrante é aquele que parte de seu local de origem, daquele que vai embora. E imigrante é daquele que chega de outro local. Então, por exemplo, se eu sou natural de Salvador e eu vou para Porto Seguro, eu sou emigrante de Salvador. Eu deixei Salvador e sou imigrante de Porto Seguro, porque foi o local que eu cheguei, certo? Então, emigrante é a pessoa que parte do seu local de origem e imigrante é aquele que chega em outro local, tá bom? Portanto, uma mesma pessoa é emigrante e imigrante, pois ela deixa o seu local de origem para viver em outro que é o seu destino final. Um migrante que saiu da Itália para viver no Brasil é emigrante da Itália e imigrante no Brasil, certo? Os principais motivos que atraíam imigrantes europeus para o Brasil eram substituir os negros escravizados na lavoura, principalmente de café, povoar e ocupar as terras da região do sul do Brasil para protegê-las das invasões de países vizinhos e manter a atividade agrícola organizada em grandes propriedades e com produtos distintos, principalmente a exportação. Os imigrantes também eram atraídos pela promessa de terras para o cultivo e chances de enriquecimento, mas enfrentavam muitos problemas ao chegar no país. Os que vieram diretamente para a região sul muitas vezes precisavam derrubar florestas sozinhos para levantar suas casas e recomeçar a vida.
Enquanto não conseguiam cultivar o solo, chegavam a passar fome e comiam alguns alimentos que retiravam da floresta, como o pinhão e outras frutas. Então, nessa parte do texto, nós lemos que os imigrantes, quando eles chegavam aqui no Brasil, eles chegavam com promessas de ter terra para cultivar e ficar ricos. E, na verdade, logo quando eles chegavam, era bem complicados, porque eles precisavam primeiro cuidar do terreno. Chegava a acontecer da pessoa ter que derrubar uma floresta sozinha. E enquanto a terra ainda não dava frutos, às vezes chegava até a passar fome. Vou pular para agora isso aqui. Os principais grupos étnicos são italianos, alemães, poloneses, sírios e libaneses, japoneses e estadunidenses ou americanos, tá? Esses são os principais grupos étnicos. Então, quinto ano, nós fizemos um resumo das páginas 158 a 168, certo? Nesse vídeo nós fizemos um resumo, falamos das partes mais importantes. Sendo assim, eu peço que assim que finalizar o vídeo, você pegue o seu módulo de geografia e faça a leitura de todas essas páginas, tá? De todo o capítulo, para que você consiga entender tudo, não só o resumo que nós fizemos, tá bom? Então, repetindo, tem atividade no módulo de geografia da página 158 até a página 168, tá bom? Então, tchau, tchau, quinto ano, beijos e até amanhã!